Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre arras ou sinal. O regime jurídico das arras ou sinal está previsto no nosso Código Civil entre os artigos 417 e 420. As arras, ou também chamado de sinal, e aqui eu coloco uma notinha de rodapé, fazendo uma referência a uma discussão que tem em parte da doutrina, dizendo que, mais por motivos históricos, que as arras não seriam a mesma coisa que o sinal. Mas vou falar aqui no vídeo para vocês hoje, partindo do pressuposto de que conceitualmente seriam sinônimos, haja vista a nossa construção legal atualmente vigente no Brasil. Mas para quem tiver interesse, cabe essa verificação aí na doutrina. Pois bem, as arras ou sinal, elas são um pacto acessório a um contrato principal que exerce três funções principais. A primeira função é uma função confirmatória. Uma vez que alguém dá arras a outra pessoa, uma vez que alguém dá um sinal a outra pessoa em uma relação contratual, uma das funções é a de mostrar que esta pessoa que está dando arras tem um verdadeiro propósito de levar aquele contrato até o final. Então, as arras, elas teriam essa função confirmatória, confirmar um compromisso. Uma segunda função das arras é que elas, uma vez que o contrato venha a ser executado, elas servem como um início de pagamento, ou seja, elas devem ser contabilizadas ao final das prestações devidas por quem deu as arras, de forma tal que ao final do contrato precisará pagar apenas o restante, o saldo restante, contabilizando-se no todo do pagamento as arras que tenham sido dadas. Essas arras, elas podem ter sido dadas em dinheiro, no contrato em que alguém esteja devendo no final das contas o dinheiro, ela deverá pagar apenas o saldo final ao final desta relação contratual, mas as arras, elas também podem ter sido dadas em uma coisa, em um bem diverso do dinheiro. Nesta hipótese, ao final da relação contratual, a parte devedora vai pagar o todo do saldo devedor e receberá de volta aquela coisa, aquele bem diverso do dinheiro que tenha sido dado. Pois bem, esta é a segunda função. As arras, elas são contabilizadas como pagamento. Elas servem como um início do pagamento. Uma terceira função das arras é a de prefixar os prejuízos no caso de haver uma inexecução contratual. Nessa hipótese, as arras, elas servem como uma prefixação do mínimo indenizatório na hipótese de uma das partes, seja de quem tenha dado arras ou de quem as tenha recebido, vir a inexecutar o contrato. Fechando essa parte conceitual introdutória, nós precisamos fazer duas observações. Primeiro, as arras, que são um pacto acessório no todo contratual, como tal, seguirão o destino desse contrato principal. Isto é, eventualmente, verificando-se a nulidade do todo contratual, por via de consequência, as arras também serão declaradas nulas. Elas seguirão o destino do contrato principal, das obrigações principais. Uma segunda observação é que esse pacto acessório das arras, ele tem caráter real, isto é, para a perfeita formação desta relação no que é específico às arras, para a perfeita formação das arras ou do sinal, é necessário que o dinheiro ou que aquela coisa, aquele bem diverso do dinheiro, tenha sido efetivamente entregue. Não basta o mero acordo de vontades para que este pacto acessório seja finalmente formado. Ele só estará finalmente formado e, portanto, só será plenamente eficaz uma vez que as arras tenham sido efetivamente entregues. Tem um caráter, portanto, real. Pois bem, vamos agora falar sobre uma classificação que é feita na doutrina quanto às espécies de arras. Doutrinariamente, com base em uma leitura que é feita do nosso regime jurídico legal, classificamos as arras em duas espécies. Nós temos as arras confirmatórias, e essa previsão ela está muito clara no artigo 417 do Código Civil, e nós temos também as chamadas arras penitenciais, que estão configuradas claramente no artigo 418, com algumas repercussões também nos artigos 417
e 420. Pois bem, vamos falar agora um pouquinho sobre a dinâmica das arras. Vimos que as arras têm três funções. Uma função de confirmar um compromisso em uma relação contratual, tem uma segunda função que é de servir como início do pagamento na hipótese de haver execução contratual, e tem uma terceira função que é a da prefixação dos prejuízos, aqui na hipótese de o contrato vir a ser inexecutado. Vamos ver aqui quais são os efeitos decorrentes tanto da execução contratual quanto da inexecução contratual. Se o contrato vier a ser plenamente executado, adimplido por todas as partes contratantes, as arras servirão como um início de pagamento. Estas arras, que aqui terão um caráter confirmatório, elas deverão ser contabilizadas no todo do programa contratual, mais especificamente no todo do pagamento devido pela parte devedora que tenha dado as arras. Neste caso, como falamos, se as arras tiverem sido dadas em dinheiro e a obrigação for de dar uma quantia certa, a parte que está devendo esse pagamento deverá contabilizar as arras no todo devido. Por exemplo, se a obrigação total devida for de R$1.000 e ela, a título de arras, tiver dado R$200 de saída à parte credora, ao final desta relação contratual, em havendo a execução perfeita e completa do contrato por todos os contratantes, esta parte devedora terá que pagar apenas a diferença, ou seja, terá que dar, naquele momento final, apenas R$800. Os R$200 iniciais serão contabilizados como pagamento. Se as arras tiverem sido dadas em uma coisa, por exemplo, a pessoa se comprometeu a pagar R$1.000 ao final de uma relação contratual, mas a título de arras deu, vamos pensar aqui, um bem qualquer que valha R$300. Imagina aí um celular bastante antigo, um celular antigo que vale R$300. Neste caso, ao final da relação contratual, a parte devedora pagará os R$1.000 e receberá de volta aquele celular avaliado em R$300. Teria uma função, e alguns doutrinadores falam que essa é a origem da expressão lá no direito romano. Neste caso aqui estou fazendo apenas um parêntese. Estas arras, quando são dadas em forma de um objeto, ela tem uma função quase que a pessoa estaria empenhando aquele objeto, se aproximando de alguma forma a um direito real de penhor. Mas isso é algo que não deve ser levado em consideração aqui na compreensão do assunto. É meramente uma nota de rodapé de cunho estritamente histórico. Pois bem, um outro cenário, falamos aqui do cenário da execução contratual. Um outro cenário é o cenário da inexecução contratual. Então aqui as arras, nesse cenário, no cenário de inexecução contratual, elas se revelarão na terceira função que nós falamos no início, na função de prefixar os prejuízos sofridos. Neste caso, se quem inexecutou o contrato foi quem deu as arras, esta pessoa perderá as arras em benefício da parte que não foi responsável pela inexecução. Parte da doutrina chama de parte inocente. Então, se quem inexecutou o contrato foi quem deu as arras, essa pessoa perderá as arras em benefício lá da parte que não foi responsável pela inexecução contratual. De outra forma, se a inexecução contratual decorrer de um comportamento da parte que recebeu as arras, isto é, se quem inexecutou o contrato foi quem recebeu as arras, esta pessoa deverá restituir o que recebeu mais o equivalente. Por exemplo, se alguém recebeu a título de arras R$200 e esta pessoa que recebeu os R$200 inexecuta o contrato, ela terá que devolver esses R$200 à parte credora, entregar mais R$200, porque somente dessa forma, matematicamente, a indenização que será dada à parte que deu inicialmente as arras será alcançada. Ou seja, de forma bastante linear, se quem inexecuta o contrato é quem tenha recebido as arras, esta pessoa deverá pagar à parte que deu as arras o dobro do recebido. Se eu recebi R$200, eu tenho que pagar aquela contraparte R$400. Se eu recebi R$500, eu vou ter que pagar R$1.000. E um terceiro cenário que esse não é tratado na lei, mas é uma construção doutrinária com aceitação jurisprudencial, é o cenário em que ambas as partes tenham inexecutado o contrato, tanto quem deu as arras quanto quem as recebeu. Neste caso,
diz a doutrina, com aceitação jurisprudencial, caberá tão somente a restituição das arras recebidas. Se eu, Gabriel, por exemplo, recebi as arras, e essas arras eram de R$300, e tanto eu quanto a outra pessoa venhamos a inadimplir o contrato, caberá a mim tão somente devolver aquele valor recebido. Eu não precisarei pagar mais o seu equivalente. Ou seja, um viés em que tanto uma parte quanto a outra ficarão, digamos assim, no 0 a 0. Pois bem, ainda no âmbito da inexecução contratual, nós temos que ver o que fala o artigo 419 do Código Civil. Ele prevê duas alternativas à parte que não tenha sido responsável pela inexecução contratual. Diz o artigo 419 que, em um cenário de inexecução contratual, caberá à parte, que parte da doutrina chama de inocente, pleitear uma das duas alternativas seguintes. Primeiro, cabe a ela pedir ainda a execução específica, cobrar ainda a execução daquela obrigação principal devida, cumulando esse pedido com perdas e danos, sendo que neste cenário as perdas e danos as arras servirão como mínimo indenizatório. Ou seja, vamos imaginar o seguinte: eu, Gabriel, dei arras a alguém para que essa pessoa me prestasse um serviço. Esta pessoa inexecutou o contrato, está em mora. Caberá a mim, ou poderei eu, pleitear que esta pessoa execute o contrato, ou seja, cumpra aquela obrigação devida e, além disso, me dê uma indenização a título de perdas e danos, sendo que aquelas arras que eu dei inicialmente, elas servirão como um mínimo indenizatório. Ou seja, eu terei o direito mínimo de receber a título de perdas e danos, neste caráter indenizatório, aquilo que eu dei. Se eu dei R$200, a pessoa vai ter que me devolver R$400. Esse é o mínimo indenizatório. Podendo eu pleitear uma indenização suplementar, mas eu tenho que demonstrar neste caso que nesta hipótese os meus prejuízos sofridos em concreto são maiores do que o valor das arras. Ou seja, as arras seriam insuficientes à minha perfeita indenização, à minha perfeita reparação pelas minhas perdas e danos sofridos decorrentes diretamente da inexecução contratual. É um ônus meu, no caso, de demonstrar essa necessidade de uma indenização suplementar para que a reparação integral seja alcançada. Uma outra alternativa é que, ao invés de eu pleitear a execução específica mais as arras, mais uma indenização a título de perdas e danos, a parte credora, não responsável pela execução contratual, pode pleitear tão somente uma indenização global. Neste caso, as arras também terão uma função indenizatória e servirão como um mínimo indenizatório. Esta pessoa, neste cenário, cobrará a indenização correspondente às arras, mais uma indenização suplementar. Repetindo, neste cenário ela precisará demonstrar que os seus prejuízos tenham sido maiores do que aqueles previstos inicialmente quando houve a quantificação das arras. Percebam que nesta segunda alternativa, muito provavelmente, a indenização devida pela parte que inadimpliu o contrato será maior do que na primeira alternativa. Isto porque, na segunda alternativa, a parte credora não receberá as utilidades da execução específica. Ou seja, no primeiro cenário, em que a parte que não foi responsável pela execução, pede a execução específica do contrato mais as arras, alguma utilidade advinda daquele comportamento devido pelo devedor será alcançado, de forma tal que esse recebimento da execução específica, da obrigação principal devida, de certa forma minimiza os danos sofridos pela parte credora. Portanto, nestas duas alternativas, muito provavelmente a quantificação dos danos da indenização devida pela parte responsável pelo inadimplemento deverá ser maior na segunda alternativa, neste segundo cenário, do que no primeiro, isso por conta do recebimento na primeira alternativa, em que há a execução específica, de alguma utilidade que tenha sido alcançada por conta da prestação devida pelo devedor inadimplente nesta hipótese. E para finalizar, pessoal, o artigo 420,
ele fala do que a doutrina chama de arras de arrependimento ou arras penitenciais. São arras que são previstas em um contrato em que há a previsão do exercício do direito de arrependimento. Há uma cláusula contratual que prevê o exercício do direito de arrependimento, evidentemente dentro de certo período de tempo. O 420 ele fala no que nos é mais importante nesse momento, que nesta hipótese as arras terão uma função meramente indenizatória. As arras elas servirão apenas como uma quantificação dos prejuízos que podem vir a ser sofridos pela parte que não tenha disparado esta cláusula de arrependimento. Isto é, as arras, nesse caso, elas muito mais servirão para quantificar o prejuízo sofrido pela parte que não tenha desistido do contrato do que meramente ou propriamente para confirmar um propósito de levar aquele contrato até o final. Essas arras, nesse caso, elas têm uma função muito mais penitencial do que confirmatória. Mas o mais importante do 420 não é isso. O mais importante do 420 é que ele diz que quando as arras tiverem sido previstas em um contrato em que há previsão do exercício do direito de arrependimento, não caberá indenização suplementar. Falamos há pouco algumas situações em que a parte inocente, ou dita inocente, poderia pleitear uma indenização suplementar, demonstrando que seus danos tenham sido maiores do que aqueles quantificados inicialmente a título de arras. Quando há a previsão do exercício do arrependimento, o 420 fala muito claramente que não cabe indenização suplementar. E o porquê disso? A função ou a razão justificadora para não haver espaço à indenização suplementar na hipótese de alguém exercer o seu direito de arrependimento em uma relação contratual em que este direito tenha sido previsto em uma determinada cláusula contratual, é que a parte não poderá alegar que foi surpreendida. Ela sabia, desde o início, que seria possível a contraparte desistir do contrato. De certa forma, aquele risco do não alcance final da utilidade buscada pelas partes naquela relação contratual foi internalizado no contrato. Se não há esta surpresa, a parte deveria ter se preparado para o risco de, durante determinado prazo, o contrato vir a ser desfeito por revogação da vontade formadora. Então, em conclusão, nos contratos em que há um pacto acessório de arras e também há uma cláusula que prevê o exercício do direito de arrependimento, não cabe a indenização suplementar. Caberá tão somente a indenização no exato valor das arras. A parte inocente deverá ser indenizada no exato valor das arras. Se a parte inocente foi de quem recebeu as arras, esta pessoa não precisará restituí-las à outra parte. Se a parte inocente foi quem deu as arras, esta pessoa deverá receber em dobro o que deu. Mas em um cenário e em outro não caberá indenização suplementar. Por fim, finalmente encerrando aqui a nossa exposição, as jornadas de direito civil, há um enunciado, o enunciado 165 das jornadas de direito civil, diz que também é uma situação que não está prevista na lei, mas que tem previsão, é uma construção doutrinária com aceitação jurisprudencial, diz o seguinte: olha, haverá situações em que, em concreto, posso verificar que as arras são excessivas, que as arras elas podem ir além da justa indenização devida à parte inocente pelos danos sofridos. As arras elas poderiam representar neste cenário, em algum grau, um enriquecimento sem causa pela parte que não deu causa à inexecução contratual. Esse enunciado 165 da Jornada de Direito Civil ele diz o seguinte, literalmente, vou fazer a leitura, peço permissão. Em caso de penalidade, aplica-se a regra do artigo 413, que é aquela que prevê a redução da cláusula penal pela autoridade judicial. Aplica-se a regra do 413 ao sinal, sejam as arras confirmatórias ou penitenciais. E aqui tem julgados do próprio STJ que aplicam esse enunciado, abrindo espaço para uma redução judicial do valor das arras quando se verificar em concreto que elas são excessivas. Então, alguém a título de arras pagou 70% do contrato e esta pessoa inexecutou o restante das suas obrigações. Poderemos verificar um caso concreto
que o prejuízo sofrido pela contraparte, pela parte dita inocente, não chega a 70% do valor das obrigações devidas. O prejuízo sofrido dela não é de 70% do todo, digamos assim, do programa contratual. De certa forma, ela terá direito a se apropriar de uma parte das arras, mas deve restituir a diferença a fim de que não haja enriquecimento sem causa. A doutrina discute a respeito de percentuais, isso é muito inseguro, nós não temos parâmetros seguros para tratar disso, mas diz a doutrina que o valor justo de arras deveria ser em torno de 10 a 30% do valor da obrigação principal. Era isso, pessoal. Espero que tenha conseguido passar, de certa forma, o assunto para vocês, de forma bastante clara e didática. Esse é sempre o nosso objetivo. E convido vocês para acompanhar o canal, seguindo, se inscrevendo aqui no canal e marcando o sino de avisos, que vocês receberão um aviso do próprio YouTube assim que novos vídeos sejam lançados automaticamente. Muito obrigado e até a próxima.